Show. Agora é com você. Tá ok, gente. Primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado aí pela presença. É sempre um prazer a gente ter esses encontros, principalmente hoje aí com um cliente muito querido, que é o Fleury, um projeto muito legal, muito ambicioso. A coparticipação no evento, no patrocínio do evento pela IBM, a Marcela tem sido aí uma grande aliada nesses eventos. Falar um pouquinho da NetPartners é uma coisa que me dá muito prazer, né? É uma companhia de 25 anos, que eu fui chamado a capitanear e faz 2 anos, mas com um histórico muito grande, um histórico de parceria com a IBM também muito grande, já de quase 20 anos, né? E que tem trazido bons frutos e bons resultados, né? A gente tem, se você quiser andar um pouquinho com o slide, Ferraro, só para... A gente tem um approach um pouquinho diferente de apenas ser uma consultoria de tecnologia. A gente traz conosco aí pessoas como o Ferraro, vocês vão conhecer, e eu mesmo que vim do mercado financeiro, de supply chain. A gente traz a experiência profissional de ter sentado na cadeira de alguns de vocês aí e sabemos exatamente o que é sentir a dor do negócio e depois ver como é que a gente usa a ferramenta e a tecnologia para ajudar nesse processo. Não é uma companhia que se usa de metodologias ágeis para trabalhar, e acho que um pouco dos exemplos que estão aí no Fleury, né? E como é que a gente pode ir entregando as coisas mais rápido para que o cliente já possa começar a usar e tirar proveito daquilo que está fazendo e ter a oportunidade de prestar auxílio aos nossos clientes na América inteira, em 3 línguas, nos horários comerciais de cada país e assim por diante. Então, é uma empresa bastante focada no relacionamento de longo prazo com os clientes e um relacionamento de estar junto mesmo. Esse é um pouco a nossa filosofia de relacionamento. Nosso propósito, se você puder virar mais uma, por favor. O nosso propósito é numa área tão crítica, né, que é a área de business planning. A gente tem tentado levar a transformação digital para esses processos. É nisso que a gente tem se empenhado, né? E a gente faz isso de uma forma bastante sustentável, ou seja, primeiro, eu trouxe conosco pessoas que conhecem do negócio e junto com experientíssimos profissionais Como é que você tá? Tudo bem? De parametrização nas ferramentas que a gente usa, a gente é bastante reconhecido por isso. A gente junta conhecimento de tecnologia com conhecimento de negócio e consegue fazer disso uma ferramenta muito legal para ajudar os nossos clientes. A outra coisa são adoções de tecnologias mais preditivas, como, por exemplo, o Watson. A gente está investindo muito no Watson para ajudar a monitorar fatores que podem impactar o business plan. Ou seja, não só fatores internos, ou seja, quais são as variáveis que determinam maior ou menor sucesso do business plan, mas também quais variáveis externas que, se eu não tomar cuidado e não tiver olhando com muito carinho, ela pode, de uma hora para outra, destroçar o meu plano e a gente não viu. Então, a gente tem visto aí, por exemplo, as mudanças de humor, né, vamos dizer assim, do mercado de petróleo, por exemplo. Isso impacta muita coisa em muitas indústrias e a gente tem que estar sempre de olho nisso, né? E a outra é uma ferramenta ou uma capacidade de visibilidade, de colaboração muito rápida, muito ampla, muito sem traumas para poder trabalhar e replanejar, porque hoje em dia replanejar é mais importante, eventualmente, do que planejar os negócios. Então, esse é um pouco o nosso propósito, é isso que a gente vai imbuído quando vai conversar com algum cliente para saber se a gente consegue ajudá-lo em algum problema. E nesse contexto de business planning, mais um, por favor, Ferraro, a gente fez um approach bastante pragmático, e os financeiros vão entender bastante bem isso, né? Geralmente todos os gestores de negócio vão entender isso. A gente pode inventar o que a gente quiser, a gente pode fazer as coisas de um jeito ou de outro, com um lacinho aqui ou com um amarradinho ali, etc., mas tem 3 coisas que nós nunca vamos fugir à regra. Um DRE é um DRE, está formatado pela CVM, está formatado pela SEC, dificilmente a gente vai conseguir fazer alguma coisa diferente.
assim como um fluxo de caixa, assim como um balanço patrimonial. O que a gente fez foi encapsular essas coisas de tal forma que eu consiga atender a maior parte dos meus clientes para poder resolver os problemas dela de planejamento. Ou seja, a receita sempre vai ser a receita, é o preço de lista vezes volume, é o preço de lista vezes volume, que determinado preço vai dar um valor de receita, tem impostos, tira descontos, etc., tem receita líquida. Não adianta a gente querer inventar muito. Isso é o módulo de receita, né? Agora, precisa de ajuda para a volumetria? A gente consegue ajudar com modelos preditivos legais, a gente consegue moldar isso de uma maneira específica para o cliente com alguns aceleradores, que é o que a gente chama. O que está pintadinho de azul aqui já são produtos, ou seja, testados e já implantados, que costumam atender cerca de 95% das necessidades dos clientes. E quando a gente entra com esses produtos para trabalhar, eles são mais rápidos de implantar e conseguem produzir impactos e resultados mais rápidos, né? Hoje nós vamos falar exatamente de people planning e de budget combinados, ou seja, planejamento de despesa. Na grande maioria das empresas, esses dois módulos juntos, eles vão permear desde o custo direto de produção, e eventualmente em companhias industriais, ou eventualmente em companhia de serviços no custo de mão de obra, e eles vão permear todo o DRE. Vão passar por custo da operação de vendas, vão passar por custos de marketing, investimentos de marketing, e até despesas financeiras, no final das contas, dá para ser projetado por aí. Então, são dois módulos que dão muito trabalho para fazer, tem muitas pessoas sendo envolvidas nesse trabalho. Imagina uma empresa que tem um número muito grande de centros de custo, ou até uma distribuição muito geográfica, muito proeminente, etc. Isso pode permear todo mundo, e a gente está aí para ajudar essas empresas com multimoedas, com multipaís, multilocalidade, multissindicatos, que atrapalham, às vezes, a montagem do custo de pessoal para além do que a CLT já faz. Ou seja, nós vamos discutir um pouquinho isso, que são dois módulos que juntos resolvem muito do planejamento financeiro para tirar uma dor muito grande, que é a dor do compartilhamento e a dor da consolidação de resultados, tá bom? Então, a gente hoje vai focar um pouquinho nisso. E só para dar uma ideia, Ferrari, se você puder passar mais um, se você puder dar uma ideia, basicamente, de quem são os nossos clientes, né? Só para dizer assim, são clientes que nós temos aí que estão conosco desde os 25 anos, ou seja, desde a fundação da companhia, outros que são eventualmente mais recentes, etc. Mas acho que o importante é olhar aí que temos clientes da indústria, temos clientes da indústria de produtos de consumo, de recursos naturais, nós temos empresas de agronegócio, nós temos empresas de varejo, nós temos empresas ligadas ao segmento de saúde, ao segmento de varejo e assim por diante. Ou seja, são empresas que estão conosco há bastante tempo, a gente geralmente tem essas empresas conosco há muito tempo, e que usam essa plataforma de uma maneira muito legal e que a gente tem o prazer de estar junto com eles. E hoje aqui a gente recebe também com muito prazer o Grupo Fleury para contar aí da nossa última experiência, mais nova experiência nessa área, tá bom? Então, muito obrigado, sejam todos bem-vindos e espero que a gente aproveite amanhã, porque o assunto realmente, às vezes, ele está pegando em algum lugar e a gente tem tido a oportunidade de ajudar. Muito obrigado, Marcela. Passo a bola para você, para falar um pouquinho da parceria com a IBM. Vamos lá, então, gente. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer aí o convite da NET para participar desse evento com vocês hoje, uma parceria que a gente tem aí há mais de 20 anos, né, acompanhando vários clientes em comum e acompanhando um pouco da evolução da tecnologia também. Eu trouxe alguns slides que vão falar especificamente da nossa solução de Planning Analytics, mas antes até de mudar para os próximos, eu queria passar um pouco pelo panorama do que a gente tem visto no mercado, né? No mercado de TI, o que a gente tem visto de tendência, não só no Brasil, como em todo o mundo também. Primeiro, a automação de processos é uma tendência muito grande, né? A gente está vendo que as empresas, inclusive pela falta de mão de obra no mercado, mão de obra especializada, têm
e a própria digitalização faz com que a automação seja fundamental, e isso está de alguma forma ligado ao que a gente vai apresentar aqui, porque no final a gente está de alguma forma automatizando o processo de planejamento, deixando ele mais estruturado, mais formalizado e mais fácil de fluir por diversos departamentos. E outra grande tendência, que já é uma realidade, inclusive aqui no Brasil, é o uso de inteligência artificial. A gente publicou uma pesquisa em final de maio, começo de junho, a gente entrevistou empresas no mundo inteiro, no Brasil e na América Latina também. Um dado que me surpreendeu foi que hoje 40% das empresas no Brasil já usam inteligência artificial de alguma forma, né? Muito disso ligado a atendimento a cliente, atendimento aos funcionários, e as empresas foram obrigadas, né, a trabalhar a inteligência artificial para conseguir estarem disponíveis, mesmo com as portas fechadas, com as lojas fechadas, com as agências fechadas, né, com tudo que a gente viveu aí no último ano, com as escolas fechadas, a digitalização, a curva de digitalização teve uma aceleração muito grande, a gente viu isso, mas não é só no atendimento, isso é o que fica mais evidente para a gente, né, como consumidor, às vezes como usuário, a gente vê que um grande aumento aí dos atendimentos através de inteligência artificial, 24/7, com uma melhoria, inclusive, de scores de NPS, de satisfação dos clientes, porque você tem, claro, umas respostas muito mais corretas, né? Você garante, primeiro, disponibilidade, e segundo, uma acuracidade melhor das respostas. Mas a gente vê também que a inteligência artificial tem sido muito utilizada também no back-office, para apoiar os mais diversos processos da empresa. Então, alguns exemplos, né, em cibersegurança, que também é um tema que esquentou muito nos últimos tempos, né, a gente vê por trás das ferramentas de cibersegurança para evitar os ataques cibernéticos, muitas delas já usam inteligência artificial por trás. A gente vê muita inteligência artificial sendo usada por TI também, para garantir a disponibilidade de toda a infraestrutura e dos aplicativos de TI das empresas. E hoje a gente vai falar aqui de uma solução que também por trás tem um pouco de inteligência artificial também, que é a solução da IBM de Planning Analytics. Vamos para o próximo slide. Falando um pouco, então, do processo de planejamento, né? Que, aliás, eu acredito que a maioria de vocês conheça muito melhor do que eu, afinal, eu trabalho aqui numa empresa de tecnologia, né? A NET conhece muito bem, eu acho que isso é uma das coisas que, né, que a gente destacou agora no começo do evento. É fundamental a gente ter gente que conheça de tecnologia, mas que conheça muito também dos processos e das áreas dentro das empresas. Esse casamento aqui é cada vez mais importante. Então, falando um pouco do processo em si de planejamento, né? A gente sabe que hoje se gasta muito tempo e cada vez mais, né? Os processos, as informações, aí, os dados não param de ser criados, eles estão dispersos dentro das empresas, muitos deles estruturados, outros nem tanto estruturados também, e demora-se muito tempo aí para elaborar um pouco, para tentar estruturar todos esses dados. Um outro tema também é a questão de cenários, né? A gente vive um mundo muito dinâmico, né? A gente tem, sempre eu acho que quem é brasileiro aqui sabe das oscilações e dos desafios da nossa economia, mas a gente sabe também que está vivendo uma época particularmente aí instável, não só aqui no Brasil, mas mundialmente falando, muito por conta da pandemia e muito por conta também de toda essa globalização e transformação dessa economia. Então, a análise dos cenários e a agilidade na composição de novos cenários, na adaptação desses novos cenários é cada vez mais importante. Foi-se o tempo em que eu fazia um planejamento e vivia com aquilo para o resto do ano. A gente sabe que as variáveis macro e microeconômicas estão mudando muito a todo tempo e é importante ter uma solução que consiga trabalhar tudo isso, que consiga dinamicamente, né, atualizar esses cenários. Aqui tem outros pontos também que eu não vou passar por um, vocês estão vendo aí na tela, né? Mas existe uma questão do nível de colaboração, às vezes, muitas vezes, a informação está na máquina daquele analista, está na máquina daquela pessoa, está na planilha Excel que ela fez, não se sabe, a gente nunca tem certeza se está na versão correta ou não. Existem pessoas usando outras ferramentas, muita coisa, inclusive, está na cabeça das pessoas, enfim. Esse projeto está cada vez mais complexo, esse processo todo de planejamento financeiro é cada vez mais complexo, cada vez mais dinâmico, cada vez tem mais gente, mais dados para serem trabalhados. Próximo.
E um ponto aqui falando nos dados, né, em termos de fontes de dados, elas estão, então, hoje em dia nos RPs, nos CRMs das empresas, muitas vezes no SAP, muitas vezes dentro de determinado banco de dados. Como é que e esses dados são levados de formas diferentes, nem sempre são atualizados para dentro das planilhas Excel, né? E é a partir daí que se faz todo o planejamento, né? Não vou dizer que o Excel não tem suas vantagens, né? É uma ferramenta super fácil de entender, a maioria das pessoas conhece o Excel, é uma ferramenta flexível, cada um cria a sua planilha, aliás, a gente costuma até brincar, né, que planilha é uma coisa muito pessoal, cada um tem seu formato e seu modelo, então essa parte aí que a gente chama de... é uma ferramenta muito amigável e muito fácil de ser utilizada. Por outro lado, todo esse processo baseado em Excel, e a gente sabe que ainda tem muita empresa que trabalha nesse modelo, ele tem uma série de desvantagens, que é a questão dos silos dos dados, é a questão de cada área, e eu sei que vocês vivenciam isso, né? Você vai falar com marketing, ele tem uma visão do que foi vendido e do que está planejado, se você vai falar com vendas, elas têm outra visão, se a gente for na área de finanças, a visão é outra, as coisas não batem, por quê? Porque a informação muitas vezes está em silos, né? A gente não tem uma visão única da verdade, que a gente costuma falar, esse é um grande desafio. E tem a questão de toda a manutenção, de falar, bom, ok, eu cheguei, determinei que a gente junte todo mundo e feche uma visão única. Como é que eu atualizo essa visão com o tempo, né? Isso é um outro desafio aí grande para as empresas quando todo esse processo está dependente de planilhas, né? Próximo. Então, hoje vocês vão conhecer um pouco mais a nossa solução de Planning Analytics, que também é integrada com o Excel, mas que de alguma forma unifica essas visões, tanto dos dados, das fontes de dados, como dos usuários e garante um ciclo de planejamento mais rápido e uma visão única da verdade, com os mesmos modelos, com a mesma informação, com o mesmo versionamento, com muito mais segurança, fazendo com que a empresa inteira, todos os participantes desse processo de planejamento financeiro, que a gente sabe, de novo, que é cada vez mais dinâmico, que todo mundo trabalha com o mesmo nível de informação, com o nível de informação correto e com as mesmas atualizações também. Próximo. Aqui eu trouxe um estudo que não foi a IBM que fez, que foi em cima um estudo do Forrester, na verdade, que mostra que o uso desse tipo de ferramenta, e foi um estudo feito com os nossos clientes de planning, que mostra que houve e com vários clientes, tá? Esse estudo mostra que o uso de uma ferramenta como essa leva 63% da redução do tempo de trabalho necessário para completar o ciclo anual de orçamento, 80% mais rápido a questão de processamento dos dados para que esse processo todo seja feito e 70% menos horas necessárias para completar um ciclo de forecasting. E aqui a gente fala, né, do orçamento anual, mas, de novo, a gente sabe que cada vez mais são necessárias atualizações ao longo deste período, né? Em termos sobre esse planejamento, a gente sabe que o mundo está cada vez mais dinâmico e que existe também uma necessidade, além do ciclo orçamentário anual, de se fazer atualizações. Então, a gente sabe que é cada vez mais importante ter um ferramental que dê suporte a isso ao longo do tempo também. Próximo. Aqui só um ponto, eu não comentei no começo, né? Mas essa ferramenta, eu falei muito de tendências, né? De automação, de colocação de inteligência artificial por trás das nossas ferramentas também, e de muitas outras ferramentas, né? Cada vez mais a inteligência artificial está transparente ali para o usuário, não necessariamente ele sabe o que por trás daquilo, mas eu acabei não comentando que a nossa solução de Planning Analytics é uma solução que já existe há muito tempo no mercado e que vem evoluindo ao longo do tempo, né, para suportar os ambientes que são cada vez mais híbridos, né, tem muitos daqueles, eu comentei dos aplicativos, de ter que integrar dados que estão no CRM, que estão no ERP, muitos desses dados hoje estão na cloud, outros não estão na cloud, estão dentro de casa, né, estão numa estrutura on-premise, então a nossa plataforma vem evoluindo nesse sentido também, para dar suporte a essas mudanças no nosso ambiente tecnológico também. E fora isso, né,
a questão de navegabilidade, a questão de ter um layout fácil, porque a gente sabe que quem participa, por exemplo, né, do planejamento financeiro não são os profissionais de TI, quem participa é o time de finanças, é o time de vendas, é o time das áreas de negócios, né? Então, a interface, a gente sabe o quão importante que ter uma interface muito amigável é importante, a gente tem investido muito nisso, a gente tem investido em cada vez mais colocar dashboards e charts que facilitem o processo e o trabalho no dia a dia, né? Assim como outros features, como planos e aplicações, forecasting preditivos, que vocês vão ver mais à frente ao longo desse evento. Mas acho que a principal mensagem aqui é que não é uma ferramenta nova, mas a gente vem investindo muito para que essa ferramenta atenda cada vez melhor, desde a questão de ser amigável, de ser fácil, de ser intuitiva para o usuário, até a questão de estar integrada a um mundo cada vez mais multi-cloud, mais híbrido e com informações que estão vindo dos mais diversos dispositivos. Próximo. Gente, era isso que eu queria terminar, e só para falar mais, quem quiser experimentar essa ferramenta, né, e obviamente pode baixá-la por 90 dias aqui nesse ibm.com/planning. Claro que eu acho que é fundamental conversar com alguém da IBM, conversar com o time da NET também, para entender como, né, para ter os primeiros passos aí, para começar a experimentar, para começar a trabalhar, mas é uma oferta que a gente faz para vocês também, para conseguirem já entender, tangibilizar um pouco do que a gente está apresentando aqui. Muito obrigada de novo e um ótimo evento a todos. Marcela, eu que te agradeço bastante e acho que foi uma exposição muito legal. Só lembrando o seguinte, nós estamos falando de uma tecnologia que tem, acho que 27 anos, desde que ele foi criado ainda. A Vivi vai lembrar o nome dele, da empresa, eu não vou lembrar, até que a IBM adquiriu, etc. E essa ferramenta, ela vem se aperfeiçoando com os anos e realmente criando uma situação aí de bastante flexibilidade para os nossos clientes. A NetPartners, por definição, escolhe o Planning Analytics como ferramenta de trabalho, porque a gente ainda não encontrou nada muito diferente no mercado que pudesse ser tão mais fácil e tão mais tranquilo para serem usados aí pelos nossos clientes. Então, a gente realmente é um operador de uma ferramenta só, pode-se dizer assim, mas com umas características muito legais que a gente explora bastante. Muito obrigado, Marcela, e ao time IBM aí pela exposição. Eu queria convidar aí o pessoal do Grupo Fleury, que está tendo essa oportunidade junto com a gente, de construir esse novo modelo. Primeiro, parabenizando o Leandro, esperando que corra tudo bem com ele, já que depois passa para ele, Marcos, a nossa satisfação é que corra tudo bem e que ele seja um pai fresco logo, logo aí durante o dia. Está com vocês, gente. Muito obrigado pela presença também e pela disposição de conversar com o pessoal. Obrigado. Vamos lá. Obrigada, Márcio. Bom, pessoal, eu vou passar as felicitações para o Leandro, pode deixar, tá? Bom, eu sou a Jaqueline, gerente do planejamento financeiro. Trabalho no Grupo Fleury há aproximadamente 6 anos e hoje eu conduzo o processo orçamentário conduzo e acompanho, né, o processo orçamentário da companhia, a forecast e a parte do custeio. O planejamento financeiro ele é dividido em caixinhas, né? Então, eu sou a gerente da parte orçamentária e de custeio, o Marcos, que vai se apresentar em seguida, ele é responsável pelo time de reporte. E aí eu também tenho o time do CAPEX, que responde direto para o Leandro, e o time também dos BPs, que são, a gente fala que é a conexão entre o negócio e a parte financeira, né? Vou passar a palavra para você, Marcos. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou novo na empresa, assim, relativamente novo, né? Eu tenho 8 meses de empresa, então, assim que eu cheguei na empresa, o pessoal já tinha meio que decidido o projeto. Acho que começou em junho, né, Jaque? Então, depois de 2 meses de empresa, a pessoa já começou com um projeto. Eu já trabalho bastante tempo em finanças, em planejamento financeiro, então eu já passei por muitos projetos. Inclusive, trabalhei na Votorantim, na época que o pessoal trabalhou também com a NetPartners.
E aí agora aqui é uma nova experiência implantando no Fleury, conhecendo o negócio e também implantando ao mesmo tempo. Bom, em relação ao case do Fleury, atualmente não. Até o ano passado, a gente fazia os nossos orçamentos em planilhas eletrônicas. Então, a gente tem o processo de orçamento matricial da companhia, onde a gente tem os pacoteiros e eles alimentam a ferramenta que na época era Grados com planilhas eletrônicas. Então, o nosso grande problema ali era a conexão dessas informações. Então, aqui a gente cita os principais, né? Era a descentralização do processo. Então, a gente começava pela receita, a gente esperava terminar a receita para começar custos. E aí, pegava uma base Excel, passava para os nossos pacoteiros para que eles conseguissem começar a trabalhar ali com o orçamento do budget, né? E depois a gente terminava esse processo, entrava o time da controladoria para poder fazer a parte de balanço patrimonial e fluxo de caixa. E isso era uma dor para todo mundo, porque se alterava a receita, a gente tinha que fazer novamente todo esse processo. Tem o volume de planilhas, né, que eram enormes, até pelo tamanho do grupo, né? As projeções, então a gente tinha que esperar tudo rodar bonitinho para que a gente conseguisse avaliar se estava dentro do que era a expectativa do grupo para aquele ano no orçamento ou não. E isso tanto para o orçamento quanto para o forecast, tá? E quanto para o realizado também, porque os sistemas, o SAP não é integrado com o nosso BI. Então, a gente tem que esperar sempre que o time de BI façam os processamentos, tinha que esperar, né, que o time de BI faça o processamento para que a gente tivesse visibilidade do número. E, consequentemente, a lentidão aí da sincronização dos dados, as horas trabalhadas, porque explode as nossas horas extras em período orçamentário, né? Até pelo período, a gente começa normalmente o nosso período orçamentário em agosto e finaliza ele em novembro. E acompanhamento também dos relatórios. A gente começou a fazer a pesquisa da ferramenta no ano passado, antes da pandemia, então a gente já tinha contato a gente começou a ter contato com a Net Partners e outros parceiros ali no final de 2019, se eu não me engano. E aí chegou a pandemia, a gente teve que paralisar um pouquinho o nosso desejo em automatizar o nosso processo. Em 2020, no final de 2020, já com o orçamento aprovado para a contratação da ferramenta, a gente começou a falar novamente com a Net Partners, com a parceria da IBM, né, para avaliar se era possível ou não a implementação. E aí, com base tanto nas melhores empresas e os melhores sistemas implementados, a gente fez benchmarks com as empresas também para entender se era aplicável a ferramenta para o nosso modelo. O plano de implementação também foi um processo decisório ali na escolha, né? Na escolha da ferramenta, até porque a gente tinha um prazo curto, a gente começou a discutir, fechou o contrato ali em meados de março, abril e maio, se eu não me engano, a gente fechou a proposta. E aí também tinha uma questão de dependência, já por a gente sofrer tanto com o processo, dependendo do time de BI, a gente não queria ter uma ferramenta onde a gente tivesse toda uma linguagem de SQL, uma complexidade em relação à ferramenta. A gente queria ter uma ferramenta de fato fácil, que a gente conseguisse manusear sem estar lá meia-noite e falar, poxa, o nosso fornecedor não está atendendo agora. E o custo-benefício, sem dúvida, contou bastante aí pela escolha da ferramenta. Bom, os benefícios esperados era acabar com as dores. Então, menor a eliminação de fato das planilhas em Excel, as pessoas conseguissem mandar para a gente com mais rapidez.
a criação de vários cenários e simulações, que hoje a gente já consegue fazer de uma forma muito mais rápida, a visibilidade do comparativo do real versus orçado, versus forecast, também de uma forma mais rápida, porque o sistema ele acaba integrando direto com o SAP, a gente não precisa puxar uma base e mandar para a BI ou mandar para a ferramenta, e a governança dos dados, né? A rastreabilidade que hoje a gente sente que, de alguma forma, por mais que a gente conduzisse o processo, tinha algumas coisas ali meio obscuras que só BI acabava programando ali, e quando hoje a gente está fazendo a conciliação para que o sistema ele bata exatamente com o BI, porque a gente está acompanhando as duas ferramentas, até para poder falar, agora a gente consegue desligar essa chavinha aqui e ligar essa aqui, a gente está identificando alguns gaps que a gente precisa ajustar. Marcos, eu não sei se você tem alguma coisa para complementar. Poucas coisas, na verdade. Assim, a gente trabalha muito com Excel, né? E por que é ruim? Assim, as nossas bases, a nossa receita, por exemplo, é uma base que ela é muito grande. Então, a gente vai num nível de granularidade muito pequena. Então, não dá para trabalhar em Excel. O Excel, ele explode. Por isso, a gente depende muito de BI. Então, a gente depender de BI para reprocessar um orçamento para cada alteração é muito ruim, né? Aí espera, tem um tempo de processamento, e com a ferramenta isso se torna muito mais prático, está na nossa mão, né? E a gente consegue processar isso de uma forma bem mais rápida. A outra parte que a Jaque comentou, de às vezes a gente quer uma visão diferente, a gente quer um rateio diferente, a gente quer por exemplo, eu tenho um DRE que eu tenho um tipo de visão, eu vou falar, sei lá, por marcas. Não quero por marca, eu quero por uma visão por produto. Aí a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais simples, né, pela ferramenta do que o que a gente trabalhava hoje, que dependia de uma segmentação nova, e aí depende de BI fazer todo o cadastro, e é muito mais complexo lá do que na ferramenta. Então, isso dá muito mais agilidade no processo, né, e liberdade para a gente. Então, eu quero ver assim, quero ver assado, a gente consegue, de uma forma simples, fazer essa modificação. Claro que tem desenvolvimento, mas é muito menor, é muito mais simples do que na ferramenta que a gente trabalha hoje. Uhum. Jaque, Marcos, posso só pedir um favor para vocês, se vocês puderem, eu não sei se vocês podem ou não, tá? Não quero... Mas é só para dar uma ideia para a audiência de que complexidade nós estamos falando. Quantas marcas tem o Fleury? Quantas unidades tem o Fleury? Como é que é trazer tudo isso para uma camada de planejamento só? Não sei o quanto vocês podem dizer, fiquem à vontade, mas eu acho que isso dá uma boa ideia para a audiência do quanto vocês sofriam com essas planilhas, com esses pacotes e assim por diante. Bom, o grupo está aumentando, está difícil acompanhar a atualização de marcas, né, Marcos e Márcio? Mas até então a gente está com 8 marcas, se eu não me engano. Salvo engano, 8 marcas. 8, né, Marcos? Não, é bem mais, porque... É que eu estou colocando a mais fechado, sem abrir não. por regional. A mais Sendo fechado. mais fechado, ok. Com 8 marcas. A gente tem aproximadamente 270 unidades. Base de centro de custos, 3.000 centros de custos. A gente trabalha com uma base de aproximadamente 3.000 centros de custo, fora o nosso plano de contas, ele é para todas as empresas, né? Então, nosso plano de contas, o plano de contas eu não me recordo, tá? Confesso, Márcio, que eu não me recordo. Tem, gente, não, tá ótimo. Só A que quantidade. você já deu, já é mais do que suficiente. E aí, quando a gente fala abertura de receita também, a gente aí teria que fazer por exame, né? Então, imagina, é uma infinidade de exames. Então, Legal. que aí depois você vai agrupando e tendo por segmentos, né, digamos assim. Mas a abertura da receita e do custo você tem que fazer no menor nível, né? Então, é uma base gigantesca. Eu lembro que nas nossas primeiras discussões, a gente batia muito com os fornecedores e principalmente com a NetParts, quando a gente foi fechar com eles, que, olha, a minha base de rateio é a mais difícil. Tem certeza que vocês vão conseguir fazer? Olha isso aqui, ó, é essa granularidade que a gente precisa, é isso aqui que eu preciso que seja feito. E mesmo assim, vocês encararam o desafio aí, porque não era uma coisa fácil. De novo, o pessoal de BI trabalha com SQL para fazer a nossa base de rateio. E hoje...
quando a gente está construindo o processo, até puxando já a situação atual, mas eu já passo pela experiência do projeto. Acho que é um pouco de tudo, né? Hoje a gente consegue identificar, a gente até consegue entender melhor o processo, porque vocês deram alguma visibilidade para a gente, que assim, ó, o Depara, a gente precisa cadastrar o centro de custo, quais são as matrizes que a gente vai utilizar para isso. Então, está facilitando um pouco mais o entendimento e identificar gaps até no nosso processo para reconhecimento do rateio, né, Marcos? Que legal. Exato. Nessa revisão, a gente pegou muitas coisas que às vezes tem limitação sistêmica, sabe? Tem coisas que hoje, assim, a gente faz o que não seria o ideal, mas porque o sistema não consegue fazer e a ferramenta nova consegue. Então, isso ajuda muito. Claro que tem outras coisas que também a gente foi revisando e vendo, olha, para fazer um sistema que a gente tem hoje era muito mais complexo. Dá para fazer? Dá. Só que é muito mais complexo. E um sistema novo, não, é mais tranquilo. Então, ok, a gente pode aplicar isso que o rateio vai ficar, digamos, de uma forma mais assertiva. Sim, e ela não é engessada, né? Eu acho que o legal é isso. Então, de novo, a dependência de BI era uma grande dor e o tempo, né? Porque assim, eu preciso mudar o rateio, mas veja bem, você vai mudar e o ano passado, como que vai acontecer? E as travas, a gente tinha que pensar em vários cenários, o que poderia impactar ou não. E com a ferramenta, a gente sente que se sente mais livre, porque a gente vai lá, pode fazer o cenário e falar, deu errado, volta e a gente não depende de ninguém para fazer isso. Legal. A ferramenta que a gente tem hoje, eu acho que ela é muito fechada, digamos assim, né? Tanto que o ideal seria ficar com a gente, mas como ela tem muita coisa de programação, aí fica com o próprio time de BI e que nem a Jaque comentou antes, às vezes a gente fica meio que às cegas, a gente pede para processar, aí processou, a gente vai olhar e fala, tem um erro aqui no rateio, tem erro em alguma linha. E como que a gente faz para descobrir? Não faz, a gente tem que voltar com eles e falar, pessoal, tem um erro aqui. E aí eles vão lá toda a parte de programação para ver qual que é o erro. E aí demora. Então demora para processar. Aí quando processa, a gente vai checar. Aí checou, tem erro, tem que voltar com eles. Eles vão demorar para verificar o erro, aí demora de novo para reprocessar. Então a gente perde muito tempo. Muito tempo. Legal. Legal. Obrigado. Você quer falar? Obrigado, Marcos. Legal. Você pode comentar um pouco com a gente, Jaque, Marcos, sobre a questão da experiência e a situação atual? Claro. Bom, em relação à experiência, a gente começou, primeiro que para a gente, para o planejamento financeiro, e principalmente para mim, que foi um dos primeiros projetos que eu implementei ali no planejamento financeiro, trabalhar com o modelo Agile, né? O que era isso? Eu sou a pessoinha do cronograma, então eu virava e falava assim, gente, me dá um cronograma para eu saber o que vocês vão implementar, em que prazo, para eu ir acompanhando e me sentir mais confortável. E aí eles me trouxeram uma tranquilidade, um conforto, de falar assim, já calma, porque se eu não conseguir encaixar esse módulo aqui, a gente só vai realocando, não tem problema. E aí, ao longo do projeto, eu estou me sentindo mais confortável, mas, além disso, eles me trouxeram também o cronograma, eles atenderam os dois lados, né? Então, a gente começou com a Sprint Zero, que, na verdade, a Sprint Zero é muito mais numa linha de mapeamento, né, o ESIS. Ali a gente conseguiu mapear, e é um projeto enorme que impacta a companhia, era um desejo da companhia em fazer esse projeto. Tem os pacoteiros, no primeiro momento, eles não participaram, até pelo processo. O processo começou em junho, a implementação começou em junho, assim, os desenhos, a gente começar a discutir a Sprint Zero. Em agosto, a gente já estava em processo orçamentário. Então, entre junho, foi um mês e meio, se eu não me engano, de Sprint Zero, para a gente poder discutir todas as frentes de balanço patrimonial, fluxo de caixa, budget, receita, e a particularidade de cada pacote, né? A gente teve os documentos, depois desse mapeamento, a gente teve os documentos funcionais, onde a NET apresentou e falou assim, é isso aqui mesmo? A gente tinha um prazo ali para revisão desses documentos. Qualquer alteração ali de entendimento, a NET já corrigia. Então, tem uma questão, na experiência do projeto que a gente fala aqui, a parceria da NET Partners, que a gente sente agora na implementação da ferramenta,
concomitante ali com a implementação, o processo orçamentário, teve momentos que a gente falou, Net, a gente não consegue, e eles continuam, não consegue falar, não consegue parar, e eles continuaram outras frentes. Fosse balanço patrimonial ou fluxo de caixa. As reuniões semanais, eu acho que são um diferencial, porque toda sexta-feira a gente tinha uma reunião para sentar todos os líderes de frente, né, de cada caixinha, para poder entender a situação do projeto, avaliar se tinha como fazer alguma mudança ali, e prontamente a NET ajudou a gente a entender o cenário, se era possível ou não. E as entregas parciais dos módulos, porque teve momentos que a gente falou, bom, eu preciso que o módulo de material técnico funcione daqui a 2 semanas. Para tudo que você está fazendo e foca no material técnico. E a gente conseguiu fazer essas mudanças de forma rápida. Ótimo, legal. E aqui agora, já que, Marcos, você pode falar um pouquinho sobre a questão do framework que foi contratado? Sim, sim. Bom, quando a gente começou a fazer, quando a gente começou a discutir a proposta, a gente tinha noção que não dava para implementar tudo esse ano. Até 31/12, até porque faz parte da nossa meta de PLR, a implementação do projeto. Então, todo mundo está trabalhando em prol disso para que funcione. Então, a gente não contratou todos os módulos e isso era uma preocupação. Por não ter contratado todos os módulos, será que a ferramenta vai funcionar? E a gente está avaliando, hoje está usando a ferramenta e está fazendo sentido, está funcionando. Então, a gente começou pelo People Planning, que era uma dor do time de pessoas, muito, porque também era uma planilha em Excel para 10 mil funcionários. A gente está chegando, está orçando aí alguns outros mil. Mas eram 10 mil funcionários, onde as pessoas, de fato, pegavam a planilhinha do centro de custo, mandava para o gestor e falava, era isso, aí voltava, cadastrava na planilha. E aí depois time de pessoas fechava isso e mandava para o planejamento financeiro para poder alimentar o budget. Hoje isso é uma forma muito mais rápida, então a gente contratou esse módulo. O de volume de receita também, por ser enorme o volume de dados de receita e volume, a gente está ainda fazendo alguns ajustes ali em volume e receita. Aí, Marcos, você me ajuda, porque essa é a sua frente ali. Uhum. Budget a gente implementou também, então teve alguns pacotes que no final a gente falou, bom, coloca esse aqui na frente, porque esse aqui eu não tenho um plano B, eu não tenho uma planilha Excel para trabalhar agora, e a NET foi trabalhando por trás enquanto a gente estava fazendo o orçamento, que é o que eu comentei sobre a parceria, né? O CAPEX a gente também implementou. Fluxo de caixa indireto, a gente está trabalhando. O fluxo de caixa e balanço patrimonial, a gente começou recentemente, se eu não me engano, começar a desenvolver esses módulos, né? Mas hoje a gente já tem a máscara para que a gente consiga subir as informações não estão integradas diretamente com o budget, mas a gente já consegue ter a máscara para subir as informações e ter uma visibilidade mais rápida também. Da receita, assim, como a gente tinha fez todo o levantamento do que a gente queria fazer, como foi o processo orçamentário, a gente estava fazendo tudo junto, a gente viu que não ia dar tempo de fazer o que realmente a gente queria, então com o Agile a gente conseguiu já se adaptar, falar, não, espera aí pessoal, não vai dar para a gente seguir dessa forma, vamos mudar, vamos fazer de tal jeito, que é uma forma mais resumida do que a gente precisa, o que a gente desenhou continua lá, a gente vai voltar nele para fazer, mas para a gente ter o orçamento na ferramenta, junto com o orçamento que a gente está fazendo da forma tradicional, a gente precisa correr de uma outra forma. Então, a gente meio que deixou parado do jeito que estava, tem as ideias, tem todo o desenho do que a gente vai fazer, do que a gente queria, e aí a gente partiu para um plano B para dar mais foco na parte de custeio, que é IDOM, falei, não, isso aqui acho que é uma parte agora é mais relevante, a parte de receita. Porque para a gente receita é muito difícil, né?
Porque como nosso mix ele é muito complicado, né? A gente não é uma indústria, geralmente você tem alguns produtos, né? Então, mas aqui a gente está falando de milhares de exames diferentes. Então você tem siglas de exames diversas e aí você tem preços que são diferentes em cada praça. Então você tem um mix que é muito ele é muito complexo. Então qualquer alteração em preço, de algum convênio, em algum preço, alguma coisa em relação a mix de vendas, né, de serviços de algum tipo de exame, ele vai alterar. Então, assim, vamos fazer de uma forma resumida que é feito hoje. Hoje já é feito de uma forma um pouco mais simples, digamos assim, e a gente segue dessa forma, a gente coloca na ferramenta do jeito que a gente é feito hoje, a gente deixa essa parte da receita que a gente queria, o nosso desejo, que é o que já está desenhado, a gente vai fazer, que é muito mais complexo, muito mais no detalhe, para fazer depois, e aí a gente conseguiu sair dessa parte que estava muito mais complexa pelo Agile. A gente ir para uma forma mais, vou falar, não vou falar que é tranquila, porque ainda é muito complexo, mas a gente conseguiu colocar isso no sistema para a gente dar foco para as outras coisas e a gente entregar isso no prazo que a gente precisava. E é o que foi feito. Legal, ótimo. Posso só Fala, comentar um Márcio. pouquinho? Acho que, Marcos, primeiro, obrigado aí pela participação, pelo depoimento e pela abertura. Vocês comentaram algumas coisas que, para mim, são bastante relevantes para ajudar empresas a tomarem à frente de um processo tão amplo como esse, né? Porque isso aqui mexe com todo mundo. Tenho certeza que a CEO do Fleury também está envolvida nesse negócio de um jeito ou de outro, né? Eu sempre tenho uma piadinha que eu conto, tem pessoas que estão envolvidas, tem pessoas que estão comprometidas, né? Você, o Leandro, o Marcos estão seguramente comprometidas com o projeto, inclusive com o PLR. O que eu acho que é um exemplo legal do Fleury, porque se alguém colocou isso no PLR de vocês, sinal que isso aqui é uma prioridade do negócio. Então, acho que essa é a primeira observação muito legal que vocês fizeram, né? A segunda, você comentou, e a gente destaca bem, a importância da sprint zero, ou seja, a importância de saber o que se precisa, de saber o que eu tenho, permitir a vocês sonhar com o que vocês gostariam, né? E dizer, isso cabe na ferramenta, isso não cabe na ferramenta. Eu acho que é a parte honesta de uma boa definição de escopo para a gente não ter surpresa no final, né? Então, acho que a importância da sprint zero é esse, e a importância do processo agile, né? Então, Jaque, não fique preocupada não, porque para muitas empresas, não, então a gente é agile tal, mas você pode me mandar o gráfico de Gantt, por favor, para entender quando é que as coisas acontecem? Nenhum problema. Eu acho que é um trabalho nosso da NetPartner, e tem sido assim em clientes enormes como vocês, ou seja, não é privilégio do Fleury, não, da gente ajudar vocês a entenderem a metodologia e a beleza da metodologia. E você e o Marcos deram exemplos muito legais. As necessidades do negócio impõem que as coisas mudem, porque o mundo está mudando muito rapidamente, né? Mas não quer dizer que a gente não se adapte, não coloque as coisas na prioridade do negócio, e acertando o fluxo financeiro e físico, a gente vai andar para frente numa boa. E é o que a gente tem feito no Fleury e em outros clientes. Então, acho que é muito legal ouvir de vocês isso, porque são exemplos do que a gente tem tentado colocar para o mercado, né? Então, a gente sabe, eu sei que você perguntou N vezes dos rateios para a gente na época de proposta. E o mais legal é saber, e eu vejo o Marcos falando, não, eu ia para o BI, e o BI processava, vinha, estava com erro, tinha que começar tudo de novo, né? E hoje você está numa ferramenta que está trabalhando tudo isso na memória. E isso, para mim, é o mais relevante. Quer dizer, aperta um botão em qualquer unidade, não sei em que lugar, que queira mudar o número de headcounts que tá no plano, ela vai mudar lá e você vai ver aqui qual é o impacto do que aconteceu, automaticamente, né? Então, essa capacidade do sistema de lidar com uma mega quantidade de dados simultaneamente, tempo real, é algo realmente inigualável. Por isso que a gente nunca teve medo dos rateios e a gente está envolvido hoje com uma outra grande organização
que está com os mesmos dilemas. Daqui a pouco nós vamos pedir para eles conversarem com vocês, tá bom? Então, ou seja, é só para dizer que Agile é legal, mas é preciso ter o objetivo da empresa, da organização, que isso seja um projeto da organização, porque ele é delicado, ele mexe com muitas pessoas simultaneamente, e assim por diante. Então, é um processo de transformação cultural, num primeiro momento, de redistribuição das coisas, etc., e também um processo de transformação digital. Eu, sinceramente, espero que no final do projeto, né, vocês tenham muito mais tempo para analisar aquilo que estão fazendo do que para ficar processando planilha Excel. Então, super obrigado pelos exemplos que vocês deram, e eu volto aí agora para o Pena, o mestre de cerimônias. Agradeço muito a participação de vocês, tá bom? Obrigado. Legal, Marcelo, obrigado. Bom, pessoal, a gente segurou mais um instantinho só esse slide aqui, só para destacar o seguinte. Como nós falamos desde o início, o nosso conceito é de Lego. E esse slide, ele ratifica o que a gente prega dentro da nossa plataforma. Ou seja, Fleury, o que é importante para vocês? E aqui é o que a Jaque falou, tá bom? Agora nós vamos passar para o Ferraro e para o Paulinho. Eles vão falar um pouquinho, vão mostrar para vocês rapidamente algumas telas, alguma parte da solução, tá? Porque só para ratificar que não é PPT, mas sim solução, tá bom? Legal, obrigado, Pena. Bom dia a todos, Alexandre Ferrari que está falando, consultor de negócio da Net Partners. Antes de apresentar a solução, gostaria de passar 2 slides rapidamente. Primeiro, a questão dos diferenciais que a gente tem aqui, tanto do lado da solução, como do lado da Net Partners, da nossa empresa, né? Primeiro, a questão da IBM Planning Analytics, né? Como a gente comentou, e a Marcela comentou isso com muita propriedade, né? Ela tem essa capacidade, né, de criar vários cenários, uma granularidade bem grande e flexível, né? A questão da colaboração também, que é fundamental, né? Ela é acessível em todo lugar, anywhere, que a gente chama, então os contributors, né, os budget holders podem acessar em qualquer lugar através via da web, né? A questão dos relatórios e dashboards, que o Paulinho aqui depois a gente vai estar mostrando rapidamente na apresentação, né? E é uma plataforma que ela é bem friendly, dá para ser utilizada, ela é bem intuitiva e remete muito às planilhas que a gente usa hoje, né? Do lado da Net Partners, o que a gente tem? Nós temos o conceito que a gente falou, né, do Lego, e também dos nossos produtos, né, que a gente vai estar mostrando hoje rapidamente 2. A gente tem esses produtos que eles são muito aderentes ao negócio, né? A gente tem a Sprint Zero, como a Jaque comentou, mas a gente já mostra o que a gente tem e trabalha nos gaps da empresa, né? E esses produtos, eles são implementados de 4 a 6 semanas, né? Muito rapidamente, né? Porque é aquilo que a gente comenta, né? Um planejamento de pessoas, ele é muito padrão, né? E o que a gente faz é encapsular isso, né, para a gente poder mostrar para os nossos clientes. Eu lembro que uma das primeiras conversas que a gente teve com o Leandro, ele me chamou de lado e falou, olha, a gente tem uma capital mão de obra intensiva, 12 mil funcionários. A sua solução tem que ser campeã na questão de planejamento de pessoas. Eu falei, você pode ter certeza, né? E aí é o que está acontecendo hoje. Quer dizer, a gente tem aí mais de 250 projetos que já entregamos aí nesses 25 anos, que a gente encapsulou esses produtos, e a ideia é, ao longo de 2022, trabalhar com clientes para ter mais projetos e mais produtos naquele framework que vocês verificaram.
A questão da integração, a gente colocou aqui, porque geralmente o pessoal sempre comenta, mas como que é essa integração, né? Eu acho que a Jaque já comentou, né? A gente tem uma integração muito rápida, né? Com o SAP, com o Oracle, com o RP que vocês tiverem, né? Justamente para ser um processo mais rápido, além do nosso Data Quality, onde a gente olha e verifica se tem algum ponto, algum dado que a gente precisa tratar antes de integrar o nosso ambiente. Né? Falando um pouco da questão do produto, né? A gente trabalha com empresas multinacionais, então a gente trabalha também com multimoedas, tem clientes onde tem aqui 7 moedas dentro do planejamento, né? Multiempresas, que a gente vê aí, a Jaque comentou com sete marcas, o grupo Fleury, né? Multipaíses e multilocalidades, né? Para a gente poder ser mais assertivo e trabalhar muito isso com o negócio. Né? E com relação ao tipo de planejamento que a gente vai estar mostrando, no budget, a gente tem o nosso budget tradicional, o matricial, que foi o caso do Fleury, que a Jaque e o Marco comentaram, e o OBZ. A gente está preparado para fazer esses 3 tipos de budget. Né? Minha empresa está muito focada no budget tradicional, sem problemas. Né? No matricial, por pacote, né, que a Jaque comentou, já implementamos, e o OBZ também. E a gente trabalha com conceito em despesa que é o limiar incremental. Por que isso é importante? Né? Porque eu que trabalhei 20 anos em empresa multinacional, a gente sabe, né? A gente chega e fala, às vezes a diretoria fala, tem que cortar 5% das despesas. Tá bom, mas eu não posso cortar 5% de depreciação. Então, eu tenho que ter uma marcação no meu planejamento para saber o que é limiar, quer dizer, o que eu posso cortar de despesa, o que eu não posso cortar de despesa, né? Por exemplo, uma viagem CIPA, alguma coisa, e o que é incremental que eu posso fazer esse corte. Né? Então, na realidade, o corte não seria 5%, seria mais de 5% sobre o incremental. E a questão do people planning, que no caso de alguns clientes, a gente pode fazer de 3 formas, de acordo com as necessidades. A gente pode fazer ele por posição, né? A gente pode fazer ele por headcount e a gente pode fazer ele um pouco mais fechado, caso o cliente quiser, fechado por work level e centro de custo. Né? E para finalizar o slide, a questão da rastreabilidade, né? Como que a própria Jaque comentou, realmente é um diferencial da solução e assim a gente é muito preparado por isso. Por quê? Porque a gente entende que o processo de rateio ele é um processo que tem que ser feito bem no detalhe, mas a gente sempre tem que olhar a origem da informação. Quem que fez o planejamento para a gente poder cobrar quem orçou e não quem recebe, né? Então, a gente tem essa questão da rastreabilidade também. Legal? Agora o Paulinho vai falar rapidamente sobre o slide de integração. Paulinho, vamos lá? Bom dia, pessoal, tudo bom? Sou o Paulo, sou arquiteto de soluções aqui da NetPartners e eu queria comentar com vocês um pouco sobre as integrações, ou seja, como que a gente faz com que essa roda gire, né? Desde os dados que vêm desses data sources, como que ele passa ali dentro do Planning Analytics e aonde que nós conseguimos destinar todas essas informações. Então, algo que a IBM traz para nós é uma flexibilidade ao ponto de nós podemos capturar diversos tipos de sources, sejam eles arquivos, CSV, TXT, ou até mesmo aquilo que são os nossos bancos relacionais, desde os players mais comuns e padrões, né, até mesmo planilhas de Excel, Axis. Então, essa flexibilidade nos proporciona capturar dados, sejam eles de quais origens forem. E, além disso, nós conseguimos trabalhar em diversas camadas, em data lakes, né? Ou bancos que são bancos dimensionais, né? Como a gente vê, por exemplo, no SAP BW ou no Oracle Hyperion. Seja ele qual for a informação e seja ela onde estiver, nós conseguimos trazer ela, capturar essa informação e colocar isso dentro da plataforma do Planning Analytics. Além disso, diversas outras APIs, integrações também são possíveis, né? E são capazes de serem feitas e executadas aqui dentro. Além disso, o Planning Analytics ele é uma ferramenta voltada a mecanismos de cálculo, né? Com um motor muito forte, né? Uma plataforma em memory, onde nós conseguimos colocar em diversos tipos de locais diferentes, seja ele em cloud, seja ele on-premise, né? Seja numa cloud híbrida.
essa é uma flexibilidade que o Plane Analytics traz para nós, também no ponto de vista de implementação. Além disso, ele tem embarcado, né, outras features, né, outras APIs que trazem também toda uma orquestração de como esse conjunto de solução funciona. É o caso do Command Center, onde a gente consegue orquestrar capturas de informações, disparos de e-mails, agentes que fazem, né, essa dinâmica acontecer sem a necessidade de ter uma interação humana. Então, é mais uma inteligência que está embarcada dentro da solução. Além disso, o Plane Analytics ele pode ser acessado, como o Ferraro comentou, né, a partir de desktops, de notebooks, né, de smartphones ou até tablets, né, e isso, né, é algo que hoje, né, dentro do nosso mundo moderno, a gente precisa, né, de ter o dado onde quer que for, de uma forma flexível e fácil. Além disso, nós também conseguimos plugar, né, nesses data destination diversos tipos de players, sejam eles arquivos, ODBC, data lakes, ou seja, nós temos um conjunto de integração flexível, moldável, né, a diversos tipos de necessidades. E algo que a NetPartners também oferece para que esse ecossistema ele funcione de uma forma limpa, de uma forma rápida, ágil, com tratamento, com dados de qualidade, nós temos uma ferramenta chamada Data Quality, onde ela traz toda uma inteligência, uma expertise nossa dentro de diversas implementações, onde ele já traz uma inteligência de diversos tipos de tratamento de dados, de leitura de arquivos, de informações para dentro da plataforma, trazendo assim até mesmo uma acuracidade melhor dessas informações que estão sendo carregadas. Ok? Legal, obrigado, Paulinho. Falando agora aqui das fases do processo de planejamento que a gente tem dentro de People Planning e Budget, quer dizer, a gente tem aqui todo um fluxo, né, que começa com a parte de estruturação, tanto da folha quanto das premissas que a gente tem para budget, depois uma seção onde que tem a contribuição, né, ou a movimentação de pessoas aqui efetuado pelos budget holders, né, depois um motor de cálculo muito forte para trabalhar com cenários ou para trabalhar com toda a parte de cálculos, né? Aprovação depois da solução, depois aí a parte de outputs e dashboards que a gente prepara como comparativos de plano versus real, tudo isso que a gente pode fazer e, por finalizar, a questão do replanejamento, né? Então, quer dizer, como a gente pode olhar aqui, cada parte do fluxo, o budget holder, ele entra aqui em 4 partes, né? Quer dizer, ele não participa de todo o processo, porque tem sempre um processo onde o administrador prepara todo esse ambiente, né? E aí facilita todo o processo de contribuição. Legal? Isso, né, Ferraro? Não tem nenhuma dependência química com a NetPartners, essa Sim. parte de administração. Ou seja, né, os nossos clientes hoje eles têm em posse, né, a capacidade de liberações, atualizações, cadastros dentro da plataforma, né? Sim, legal. Bom, vamos lá então. Agora vamos apresentar uma rápida demonstração aqui da nossa solução. Algumas telas. Eu vou parar aqui minha apresentação. E o Paulinho vai estar mostrando aí para vocês. Bem, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês, né, hoje a nossa solução, né, nosso framework de VPAS. Dentro, né, do Plane Analytics, nós temos uma plataforma bem interessante que a IBM, né, embarcou já há alguns anos, que é o Workspace, né, onde nós conseguimos colocar de uma forma visual todos esses dados, né, porque hoje nós temos, né, tanto a necessidade de ter os dados eles sempre corretos, rápidos, e também precisamos também de uma camada onde nós conseguimos apresentar, divulgar e colocar essas informações à mostra, né? É interessante que a gente brinca que essa é uma ferramenta de BI embarcada junto ao Plane Analytics, né? Então, isso também é uma flexibilidade da plataforma, onde você já trabalha nas suas informações, trabalha nos seus dados, mas você já também está fazendo diversas análises what if, já está fazendo gráficos, já está fazendo seus dashboards, indicadores, tudo numa única plataforma. Então, esse é um diferencial muito interessante. Dentro do nosso framework, né, do Plane Analytics, falando um pouquinho do People Planning, quando nós
né, navegamos aqui, nós rapidamente acessamos uma tela onde nós chamamos ela de cockpit, né, ou a tela onde os contribuintes entram com as suas informações, mas a primeira impressão que eles têm, a primeira visualização é de como os dados deles estão, né, de como está acontecendo a projeção, como que foi gerado esse baseline. O People Planning, ele é uma ferramenta que nós desenvolvemos, um produto onde ele tem uma flexibilidade, ao ponto de trabalharmos em diversos tipos de granularidades diferentes, como o Ferraro citou, sejam ele por posições, sejam até por work level, um modelo um pouco mais agregado, como também em aberturas e centros de custo, consolidações de empresas ou moedas, em suas mais diversas complexidades. Então, quando nós vemos hoje o People Planning, nós podemos, né, rapidamente olhar em grandes caixinhas como estão os vencimentos, né, os adicionais de pagamento, benefícios, encargos. E abaixo nós já conseguimos ver como estão cada rúbrica, né, do nosso orçamento de pessoas. E aí, algo bem interessante, essas rúbricas elas não são fechadas, elas não são um bloquinho onde não pode ser alteradas. Muito pelo contrário, né? Como o Ferraro comentou, nós já disponibilizamos diversos cálculos prontos na plataforma, mas nós conseguimos também rapidamente ajustar ou colocar algo que faz parte, uma característica única da sua empresa para dentro da plataforma. Conseguimos gerar novas rúbricas aqui dentro de cálculos. Então, não há uma ferramenta fechada ou algo que não pode ser mudado. Quando a gente pensa em produto, muitas vezes a gente tem isso em mente. Algo travado, algo que não dá para mexer, algo que é bloqueado. Não. Aqui, muito pelo contrário, né? Nós temos uma ferramenta que ela é flexível, onde eu consigo disponibilizar novas memórias de cálculo para vocês e, assim, seguirem nas suas mais diversas complexidades orçamentárias. Por isso que é super importante, né, pessoal, a gente trabalhar na Sprint Zero para entender, né? A gente levanta com vocês e fala, tá bom, o cálculo da Bolsa Estágio, como que a gente faz, né? O cálculo do INSS, olha, a gente tem isso, é esse o nosso cálculo, é igual? Teoricamente deveria ser igual. Ah, mas o bônus eu tenho uma forma diferente de contribuição. Tá bom, eu tenho 3 tipos de cálculo de bônus que a gente tem de expertise. É 1, 2, 3. É esse aqui? Ah, não, não é nenhum desses 3. Né? A gente se deparou com um cliente, né, que o mérito, por exemplo, não é em percentual. Ele tem um valor que depois a gente faz o rateio. Né? É diferente do nosso produto, mas a gente se adequou e a gente fez dessa forma. Né? E já está pronto para ser produtizado caso outro cliente queira. Então, é uma melhoria constante que a gente vai tendo e vai aperfeiçoando cada vez mais os nossos produtos para oferecer mais soluções e formas diferenciadas para os nossos clientes. Vai lá, Paulinho. E não só, né, os cálculos, né, propriamente ditos de folha, mas também todos os cálculos de provisão também podem ser gerados pela plataforma. Tá bom? Então, esse aqui é um pouquinho da nossa navegação, né? Falando um pouquinho do Workspace, do People Planning. Voltando aqui, eu queria já também mostrar para vocês a telinha do Budget, né? Então, o Budget, ele pode ser acessado, né? Ou ele pode ser liberado em diversas formas, né? Dessa confecção do budget dentro da empresa. Como, né, a Jaque falou, né? No Fleury, a gente colocou ele nos pacotes, né, dentro ali de um orçamento onde os pacoteiros podem acessar a plataforma e fazer contribuição. Mas e se a gente tem um outro modelo, né, desse orçamento? Algo mais centralizado, onde a pessoa entra direto, né, na sua conta contábil, ela faz o seu input. Ou se é uma matriz, né, de centro de custo e conta contábil. Então, o nosso produto Budget 5.0, ele tem essas aberturas. Então, a gente consegue colocar em diversos cenários ali onde a pessoa consegue fazer essa colaboração. Sejam eles por centro de custo, sejam eles por conta contábil. Da mesma forma, né, a gente aqui também tem um cockpit, né, onde a gente começa a mostrar em que ponto que está esse orçamento a priori, para que depois, né, ele possa entrar e começar a fazer suas colaborações. E a gente tem 3 tipos de formas, né, Paulinho? Teoricamente, nós temos uma contribuição
do budget holder por centro de custo, onde ele vai orçar todas as contas dentro de alguns centros de custos que ele é responsável. A gente tem a forma 2, que é o orçamento de conta contábil, quer dizer, se eu sou um dono de pacote, como no caso acontece no Fleury, eu orço toda a conta contábil para todos os centros de custos, né? Ou uma terceira forma que eu vou orçar centralizado conta contábil, mas sem centro de custo, e depois já faço o meu critério de rateio. Então, a gente tem 3 formas de fazer isso, sempre olhando, que pode ser multimoedas, multipaíses, né? Nós temos clientes que tem, a gente faz de acordo com o centro de custo, a gente vê qual que é a moeda e ele já faz ou em real, ou em peso mexicano, ou em peso argentino e assim por diante, né? E vale salientar também, né, que tanto o people quanto o non-people, ele é uma solução que depois ela consolida e tem um módulo integrado. Para quê? Para você ter todas as despesas, conta e centro de custo, centralizado em um só lugar, para depois você poder fazer suas análises e acompanhamentos, né? E aqui nessa tela que eu estou mostrando para vocês, a gente tem o workflow de como que tudo isso é gerenciado, né, dentro de cada um desses planejamentos que vão acontecendo. Então, logicamente que essa árvore aqui é uma árvore de demonstração, porque nessa Sprint Zero, né, no início do nosso projeto, nós fazemos a adaptação para que tenha a sua cara aqui, né, a sua árvore de centro de custo dentro da plataforma. Mas num simples olhar, a gente já consegue ver quem está trabalhando, né, no workflow, quem já iniciou, quem já submeteu as suas informações a cada status, né, que aquilo que vai acontecendo dentro de cada nó orçamentário. Nós vemos que essas caixinhas elas vão mudando, né? No primeiro momento elas ficam laranjinhas como reservada, e depois, quando ela é submetida, ela fica verdinha. Então, você consegue controlar tudo aquilo que está acontecendo dentro do seu orçamento. Quem já começou a trabalhar, quem ainda não submeteu para uma aprovação, quem já está fazendo todas as análises daquilo que já foi submetido. Então, dentro dessa tela, nós já temos, né, algo visual fácil para que possa ser analisado rapidamente. E aqui nós temos a tela da colaboração, onde as pessoas fazem propriamente a digitação. E aqui nós temos diversos tipos de controles, né, onde nós podemos ver aquilo que é o poder da ferramenta, né? Aonde que ela consegue trazer para nós ali todos os inputs, né, aquilo que são as próprias digitações, né? Algo que eu estava comentando aqui na tela anterior, né, que a ferramenta, quando a gente vê o workflow, né, esse workflow ele é totalmente seguro, ou seja, tem uma segurança aplicada por trás. Então, cada um vê a sua caixinha. Então, pode ficar tranquilo, né? Uma pessoa só vai poder enxergar aquilo que foi liberado por segurança. Aqui eu estou mostrando uma visão um pouco mais, né, de administrador aí da plataforma, tá? Então, aqui nós temos, né, as telas onde eles fazem as digitações, né? Aqui nós temos, né, as consolidações, né, por moeda, então ele já consegue fazer a digitação, já vê como isso está acontecendo em moeda local, em dólar, em euro. Então, nós trazemos diversas flexibilidades, né, para aquilo que as pessoas estão fazendo nas suas colaborações. Legal. E para finalizar, né, depois da aprovação, tem a questão de enviar para o líder para ele aprovar, até chega na área de planejamento central e olhar como é que fica isso, né? Sim. E para isso, né, um poder muito forte que a gente tem que é o Workspace, né, Paulinho? Exatamente. Hoje nós temos diversos tipos de gráficos e apresentações, né? Por exemplo, colocando aqui algumas demonstrações, mas algo que é bem interessante, né, até mesmo na Sprint Zero, é identificar quais são os gráficos, os dashboards que vocês querem colocar dentro da plataforma. Então, existe essa flexibilidade. Além do que, né, nós também apoiamos vocês, né, na geração dos seus próprios gráficos, dos seus próprios dashboards, sem a necessidade de ligar aqui na Netparts e falar, olha, preciso de um dashboard de barrinha novo. Como que eu faço? Não, vocês vão ter essa expertise de vocês mesmos poderem fazer. Então, veja só, nós temos indicadores,
mapas, barras, e se eu clicar aqui, né, a gente consegue encontrar mais uma outra infinidade de outros tipos de gráfico, né? Eu posso simplesmente clicar aqui e mudar isso para um gráfico de linha, por exemplo. Então, toda essa flexibilidade, né, toda essa facilidade está na mão dos nossos usuários finais. Então, essa também é uma facilidade da própria plataforma. Estamos à disposição, tá? Fiquem à vontade para nos avisar de qualquer necessidade. Sim, acho que antes de mais nada, aí, agradecer a presença do Fleury, na pessoa da Jaque, do Marcos, e que corra tudo bem lá com o Diandro. Muito obrigado aí por compartilhar essa informação com as pessoas. Acho que é bastante relevante o processo todo de transformação que está ocorrendo. Obrigado a Marcela, também ao time da IBM, que eu vi que tem mais gente aí, tem o Godoy, tem o Liu, tem mais algumas pessoas aí, Adam. Muito obrigado pela participação, pelo co-patrocínio do evento, e obrigado aos interessados em participar, que estiveram aqui com a gente, e como o Pena disse, a gente está aberto e à disposição para levar essas experiências e outras que a gente tem para cada um de vocês, para demonstrar, se precisar, em mais detalhe, como é que a gente funciona, etc. Fiquem à vontade aí de contatar ou o Pena ou o Peixoto, um dos dois, com certeza vai estar disponível aí para atender. Agradeço muito a presença de todos e que nos próximos webinars a gente possa continuar, porque a gente vai fazer, como a gente falou, isso aqui por capítulo. Hoje é planejamento de despesas, daqui a pouco a gente espera estar com outros produtos prontos e compartilhando experiências com vocês. Muito obrigado. Bom dia para todos aí. Bom dia. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço.